They call me a god. They call me a god. Fala pessoal, começando mais um 4 Linhas Podcast. Hoje a gente vai falar do terceiro setor, vamos falar de projetos sociais. A gente trouxe o gestor de projetos, Sadraque Albino, do Instituto Meduca. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Já se inscreve no canal, amassa o like, compartilha nos grupos, que a gente vai produzir um conteúdo muito bacana para ajudar as pessoas. Paim. Show de bola, Fernando. Isso aí, a gente precisa de conteúdos assim, com caras como essa figura aí, meu brother de velhas épocas aí. Muito legal, cara. Tô feliz. E que venha mais pessoas que tenham temas edificantes, que vai deixar um legado, que vai deixar conteúdos que estimulem pessoas, que dêem inspiração e que deixem legado. E nada é melhor do que esse tema aí de projetos sociais, ONGs, fazer o bem, ações sociais. E o Sadraque, a gente sabe que é expert no assunto. E aí, meu irmão, seja bem-vindo aí. Vamos tocar o bonde. Pois é, Sadraque, bem-vindo. Tá aqui com a gente agora para falar um pouco do teu projeto. Um trabalho muito bacana que eu também tenho oportunidade de acompanhar. E eu queria já começar te perguntando como é que se iniciou o projeto do Instituto e quais os tipos de ações que vocês têm lá. Conta um pouco da tua história pra gente. Eu quero primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando não só com vocês, né, que são super amigos, pessoas que acompanham todo o nosso trabalho, a nossa luta, mas também toda a audiência de vocês nesse podcast que tem sido de grande relevância, né, começando, mas já ganhando um status já assim bem elevado de relevância. Então a gente fica muito feliz por poder fazer parte, né, desse momento, que é um momento inovador, né, para a comunicação no Brasil. E é isso aí. Então, eu tenho a graça hoje de estar como gestor de projetos do Instituto Meduca, que é uma organização da sociedade civil que há 14 anos desenvolve projetos, programas e atividades para criar uma ponte, né? Eu costumo dizer que uma organização da sociedade civil, uma ONG, né, como popularmente é conhecida, é uma ponte entre uma dor e uma cura, entre um problema e uma solução. Boa, essa aí, boa colocação. Entendeu? Essa que é a grande verdade. Aonde o governo ele peca, nós chegamos com a solução. Então, essa é a nossa proposta enquanto organização da sociedade civil, que é o nome técnico. Onde não chega ao estado, ao município. Ou que chega de forma precária. Sim. Também a gente não pode, né, levar totalmente como um abandono, radicalizar. Mas a gente também tem que pontuar essa fragilidade, muitas das vezes, do poder público. Então, as organizações, as ONGs, né, elas estão ali para isso, para curar essa dor ou para levar esse remédio. E tudo com muita dificuldade, porque a gente entende que você administrar ou você ter ou você participar de uma ONG sempre é uma questão de muita entrega. Não existe um trabalho social onde você não tem entrega. E de todas as formas e características, seja de energia, de dinheiro, de tempo, mas o principal de tudo isso é de amor. Não tem como fazer o trabalho do social sem amor. Entendeu? Então, assim, é muito desafiador, né? Eu começo a dizer aqui que é um trabalho muito desafiador. A gente não tá aqui para vender nem um mar de rosas, né? Nem uma bolsa de dinheiros, porque isso é uma grande utopia. A gente vê muitas pessoas achando que ONG é um celeiro de dinheiro, né? E isso não é verdade. Existe é essas polêmicas aí. muito. É muito desafiador, entendeu? É você matar um leão por dia, mas também é você se sentir completo todos os dias. É você ver no sorriso de uma criança, é você ver numa pessoa desempregada entrando no mercado de trabalho, entendeu? É você, como eu disse, você criando pontes todos os dias. Todos os dias alguém pode ser transformado através dessa doação que nós ofertamos para a comunidade. Bom, bacana. E antes de você falar um pouco de quais atividades você desenvolve lá, eu já queria pegar um gancho quando você falou aí do poder público e como você está 14 anos no mercado. Eu queria saber de você que está na ponta, qual a relação das instituições do terceiro setor ao longo dos governos que passaram por aí e como é que foi atuar nas instituições do terceiro setor
no governo passado, por exemplo? Isso é interessante pra a gente saber, porque teve uma retaliação, né? Vamos dizer assim, já tinha um estigma. E como é que foi a relação do terceiro setor no governo passado? O que tá para melhorar agora? Se não tá para melhorar? O que era ruim? Conta um pouco pra gente sobre essa relação do poder público no decorrer desses governos que foram trocando. A gente sabe que a relação, né, das organizações sociais, por serem novas no Brasil ainda, ela vai galgando espaços. Então, assim, as organizações elas vieram crescendo, vieram numa crescente, vieram criando espaços, ganhando espaços de reconhecimento, não de trabalho. Porque de trabalho, a organização ela não precisa ser legalizada para você, de fato, ter um trabalho. A maioria já começa com um trabalho muito tempo e depois se legaliza. A gente conhece projetos sociais de décadas que às vezes não se formalizaram por conta da burocracia. E o Brasil é um dos países de maior burocracia do mundo. Todos nós, assim como de maior imposto do mundo. Então, assim, eu não quero nem entrar nesses detalhes. Mas, tipo assim, foi se construindo, né, toda essa questão de mostrar o impacto, de mostrar a relevância e o poder público reconhecer o trabalho, entendeu? Das organizações. E aí foram se abrindo espaços. Infelizmente, por sermos um país subdesenvolvido, né? Como a gente dizia antigamente, um país de terceiro mundo, a gente é muito suscetível às mazelas, à corrupção e as ONGs não ficou de fora disso. Então nós passamos um tempo muito nebuloso, apesar dessa história ser uma história recente, né, das organizações da sociedade civil, das ONGs, mas nós passamos um tempo muito nebuloso com a questão do estigmatismo que as ONGs eram lugar de lavagem de dinheiro, entendeu? Principalmente pelos políticos. Então, nós tínhamos muitas histórias, e nós temos até hoje, muitas histórias de políticos que usavam e usam ONGs para o quê? Lavar o dinheiro para fins espúrios, entendeu? Porém, existem e sempre existiram ONGs muito sérias, que não se verteram por esse caminho, entendeu? Mas existe isso. E isso é uma coisa que maculou muito o trabalho que nós desenvolvemos. Porque as pessoas começaram a associar a corrupção ao terceiro setor. E não é isso que baseia o trabalho que nós desenvolvemos. Nós, enquanto organização do Brasil inteiro, do mundo inteiro, nós nos doamos. Nós não estamos ali, nós não somos capitalistas, né? É muito, muito bom deixar essa definição. As pessoas falam, pô, terceiro setor? Por que terceiro setor? Né? Eu não sei se vocês já receberam essas perguntas, sim, mas, nossa, é uma das coisas que a gente mais responde. O que é o primeiro setor? O que é o segundo setor? O que é o terceiro setor? Qual é a importância dos setores na sociedade? Então, para quem não sabe, eu acho que é legal a gente pontuar isso aqui, se a gente pode fazer isso, né? Que o primeiro setor é o governo. Ele que é o responsável por zelar pela vida. Ele que é o responsável por proporcionar ao ser humano uma qualidade de vida. E, infelizmente, não é isso que nós vemos. Nós vemos uma péssima saúde, nós vemos uma frágil educação, entendeu? E a gente tem um péssimo transporte público. Então, tudo que o governo ele tem que fazer, ele deixa muito a desejar. E, na questão da governança, também. Se nós analisarmos os governos, e aí eu não quero pontuar quais foram os melhores, os piores, os governos, a gente tem uma defasagem, cara, muito grande. E aí, o que aconteceu? Os governos começaram a identificar que essa casta mais pobre era uma casta que você podia manipular facilmente através de projetos sociais. Através de políticas públicas de inclusão, mas que você conseguia manipular. Então, você começa a ver um Estado manipulador. Não apenas centralizador, mas manipulador. Ele centraliza tudo que é de dever que ele tem que fazer e ele começa a descentralizar isso. Ele começa a descentralizar as saúdes. E quem aqui nunca ouviu falar dos escândalos das OS na administração da saúde?
Aí começa a descentralizar a educação. E aí a gente começa a ver, gente, o grande arroubo que tem aí, né, da corrupção, infelizmente, muito associada às organizações da sociedade civil. E a gente tem o segundo setor, que é o mercado, né, que são as empresas, é o comércio, é o capitalismo mesmo. E o capitalismo, como diz a canção, é um capitalismo selvagem, aonde o lucro é o senhor de todo o trabalho. É para aquilo que as pessoas elas estão focadas e trabalham. E elas tornam as pessoas escravas. Por meio de quê? De uma troca que se chama salário. As pessoas elas são aprisionadas a um salário. E ali elas não desenvolvem a missão de vida delas. Elas não estão ali para viver aquilo para que elas vieram viver. E aí já é uma outra questão, né? De você falar de propósito de vida. Mas pode parecer que é um assunto aleatório, mas não é. Porque a organização da sociedade civil, as ONGs, elas também têm essa pegada de estimular você a você produzir ou você desenvolver o seu propósito de vida. E é isso que a gente trabalha no voluntariado. O voluntariado é aquela pessoa que vive de forma empregada ou submersa ou escravizada por uma profissão. E o voluntariado é o quê? Faz a pessoa sair daquele meio de prisão ou aprisionada para ela desenvolver o seu propósito. E qual é o propósito da ONG? É fazer com que as pessoas elas sirvam outras pessoas. É fazer com que elas ofereçam às outras pessoas aquilo que você tem de melhor, cara. Que é o quê? Que é o amor. Não tem coisa mais preciosa dentro do ser humano do que o amor. A gente, ao longo da vida, da jornada da vida, a gente vai desfigurando, a gente vai se perdendo, a gente vai se desconstruindo da nossa natureza principal, que é o quê? A inocência. A inocência e o amor são coisas que caminham muito paralelas. Você pode ver que a família, que é a célula máter, né, da sociedade, ela começou a ser o quê? Apedrejada, ela começou a ser combatida, ela começou a ser desvairida e ela começou a ser desprotagonizada. E ela é a protagonista da sociedade. A família é que mantém toda a estrutura da sociedade. Você está entendendo? Só que o Estado e o capitalismo, eles começaram a o quê? A ir numa rota de colisão com a formação básica, que é a família. E as organizações, elas têm um papel fundamental nisso, que é o quê? É manter o vínculo familiar. A maioria das organizações da sociedade civil, elas têm como causa primária é você fazer um trabalho de fortalecimento da família. É incrível isso, né? Muitas pessoas não sabem disso. Mas, tipo assim, nós trabalhamos com crianças. Uma das nossas metas, ou melhor, dos nossos objetivos, é você trabalhar o quê? A convivência familiar. É você fazer a criança entender o que ela é dentro da família. Qual o papel dela dentro do seio familiar. E o quão importante ela entender, de forma educacional, né, o respeito, o amor, o compromisso, a obediência. Coisas que a gente vai perdendo. Por conta a gente entra naquela vibe de você conquistar, de você querer passar por cima das pessoas, de você achar que oportunidade... ela tem todo um caminho para você conquistar. Ela surge, você tem que estar preparado. Como que você consegue viver uma boa oportunidade sem uma boa base familiar? Como que você vai valorizar uma amizade se você não valoriza seu pai e sua mãe? Irmão, se tu continuar mais um pouquinho, o Brasil vai se emocionar. Porque tá dando uma aula. Não, bacana. É uma palestra. Não, bacana. Não sabia que tu era tão inteligente assim, não. Que cara. isso, cara? Não, porque quer falar? Não, pode. Porque assim, eu e o Sadrag se conhecem há muito tempo. A gente nunca para pra conversar tão sério como tá sendo. Eu tô até espantado aqui, pô. Não, mas é bacana. Mas é verdade, cara. Irmão, show de bola, cara. Parabéns aí pela tua aula. Ele tá na pegada do Jairo, tá dando uma aula mesmo. Foi uma honra pra mim. Não, a honra é nossa. A honra não é só nossa, não. A honra é do Brasil. Tá ouvindo pessoas como você. Não tô puxando o saco, não, porque a gente é amigo.
Porque o Brasil precisa de ter conteúdo nos podcasts como o nosso. Começa a se inspirar em nós aí, valeu, galera aí do podcast? De trazer conteúdo que vai edificar a nação. E projetos sociais, eu falo de coração, sem demagogia, que você é referência, meu irmão. Não é só porque a gente é amigo, não. Você é referência pelo que eu conheço. E eu posso até dizer que eu sou suspeito que façam parte um pouquinho dessa história aí do Instituto Meduca, né? Sim. Depois pode até falar melhor. E na parte artística, vai ser emocionante. Deixar pro final aí que a gente vai dar umas lembranças aí de uns momentos marcantes das nossas ações. Então eu tô sempre que posso contribuo na parte artística aí, quando a gente visita as crianças, com palhaçaria, com teatro. Então eu sou suspeito de falar que eu conheço o trabalho do Instituto Meduca e da sua gestão, Sadraque Albino, e é exemplar de dar aula, de ensinar a gestores, de ensinar ONGs. E falando em ONGs, eu quero até te perguntar, você que é expert no assunto, esse termo ONG, que se popularizou nos Estados Unidos por volta dos anos 70 e no Brasil por volta dos anos 90. Porque o certo é OSC, né, que é a Organização da Sociedade Civil. Mas por que tem... Eu não sei se é porque as máfias do mundo por aí quis adotar a ONG para poder lavar dinheiro, para poder roubar. Eu não sei por que tem esse diferencial, qual é esse parâmetro, por que as pessoas não usam OSC. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, qual é a tua experiência sobre isso? Sua visão. Eu vou responder a tua pergunta finalizando a minha fala, né? Ótimo. Que nós falamos primeiro setor, segundo setor e o terceiro setor, que é as chamadas organizações não governamentais, né? Esse termo é um termo, como você falou, um termo popular. Ele não é um termo jurídico, não é um termo legal, vamos dizer assim, né? De documental. O nome mesmo é Organização da Sociedade Civil, que é a OSC. Agora nós temos as OS, que são as Organizações Sociais. Nós temos a OCIP. Nós temos também, que entra no pool de ONGs, né? As igrejas, por incrível que pareça, entendeu? Elas entram. E eu não sei se vocês sabem, né? Começou com igreja, né? Sim, as ONGs. sim. É porque elas são instituições religiosas. Mas o que define, de fato, uma organização não governamental? Uma das características é que ela não pode ter fim lucrativo. E a igreja, ela não deve ter fim lucrativo. Então, entra dentro desse pool de organizações que não são do governo e que trabalham em parceria com o governo. Entendeu? Então, hoje no Brasil, segundo o IPE, a gente tem 800 mil ONGs. Nossa. É um número assim pra deixar a gente de queixo caído. Aí você fala, como que nós temos 800 mil ONG e a gente tem uma pobreza, uma extrema pobreza nos maiores números já até visto? É um contrassenso gigante. Porque você destaca ONGs que de fato tem uma predominância ou que tem uma relevância maior, é uma ou outra. A maioria são ONGs de periferia, são ONGs de bairro, são projetos sociais que atendem 50 crianças ou que atendem poucas pessoas. Fazem um trabalho, né, de grande relevância, de impacto social, sim. Mas não tem nada assim assustador como uma Gerando Falcões hoje, como Amigos do Bem, que são ONGs de grande expressão, entendeu? A própria CUFA, que tem um trabalho excelente dentro das favelas. Então, tipo assim, 800 mil ONGs. Se você tirar, aproximadamente são 17 a 20% desse número que são instituições religiosas. Você ainda tem um número gigantesco. E você vê que o impacto para esse número não corresponde. Então a gente tem uma desproporcionalidade enorme nesse segmento. E tirando o outro lado, Fernando, que é o quê? Uma ONG, pandemia. A pandemia foi o grande marco para o terceiro setor. A partir da pandemia, nós vimos um estouro de projetos sociais. Nós vimos todo mundo levar quentinha na rua. Nós vimos as pessoas doar cesta básica. A gente viveu uma enxurrada de trabalhos sociais. Muitos deles se legalizaram, estão por se legalizar. Mas muitos também fecharam.
Porque o recurso que na época da pandemia foi grande, no pós-pandemia, ele foi uma ladeira abaixo. Instituições que recebia muito passou a receber pouco. E tem um grande detalhe no terceiro setor. Se você mantém uma estrutura, vamos colocar por baixo aqui. Eu já tive 20 funcionários, 20 prestadores de serviços ali. Quando acabou o projeto, o Paim participou desse projeto, foi o Projovem Adolescente. Eu lembro. A gente assistia 600 adolescentes no bairro da Posse, lá em Nova Iguaçu, uma área também, né, de grande vulnerabilidade. Nós atendíamos 600 adolescentes. Isso tudo é mensurado, com impacto, com meta, com tudo, porque era um projeto do governo federal. Nós tínhamos aproximadamente 20 pessoas contratadas. Quando esse projeto acabou, das 20 pessoas que nós tínhamos contratadas, se nós mantivemos por voluntariado umas 3 ou 4, foram muitas. Eu sou um que fiquei. O Paim é uma das pessoas que ficou, entendeu? Nós temos o Maicon, que hoje é o vice-presidente, entendeu? Que na época era motorista da Maicon gente. Duarte. Entendeu? Parceiro, então, gente assim, boa. você tem uma volatilidade, você tem uma irregularidade muito grande nesse setor, diferente da empresa. Que você consegue manter um equilíbrio. Obviamente tem seus altos e baixos, principalmente na área comercial, né? Que você tem que ter uma governança muito forte, senão você acaba indo para falência, né? Mas as ONGs, elas vivem isso todos os dias. Como eu disse no início, é um desafio todos os dias manter uma ONG de porta aberta. Entendeu? Não é nada fácil. Quando você vê a galera pedindo doação, é porque o negócio é estreito. Entendeu? E você falou aí em relação às empresas, como é que está hoje a relação das empresas com as ONGs? Eu tenho visto algumas ações na sustentabilidade. Como é que vocês estão se relacionando hoje? Tá bem esse relacionamento? Como é que tá? Esse conceito de sustentabilidade, ele sempre foi muito gritante, né? Então, tipo assim, o terceiro setor, ele buscava a empresa com esse discurso da sustentabilidade. Por quê? Porque o segundo setor, né, prioritariamente, ele vive o capitalismo, que é o consumo, certo? Eu te entrego, você me paga e você fica nessa troca, nessa mão dupla, né? Eu te entrego, você me paga e a gente fica naquilo ali. Só que aquilo ali vai ganhando um status de dominação. Então, você vai dominando o consumidor. Você não tem o consumidor como um agente, como um parceiro. Não. Você domina. Então, você vê as propagandas, como elas são totalmente incisivas. Elas são apelativas. Entendeu? De forma psicológica mesmo que eu tô falando. Tem estudos aí, a gente pode buscar, que você vê que as propagandas, elas são totalmente para entrar no teu cérebro. Ela é mover a tua vontade, te tirar do sofá de casa para ir para uma loja. Hoje é muito mais fácil que o cara pega um celular e ele sai comprando. Tanto que hoje, um dos maiores crimes que nós assistimos são os crimes cibernéticos. Entendeu? Por conta da interação virtual do comércio. Então, o que acontece? A sustentabilidade, que sempre foi uma marca muito forte e também uma forma de apelo do terceiro setor em busca de patrocínio, em busca de doações, em busca de parceria, ela sempre foi muito forte. Com a pandemia e com a insurgência de um novo termo, que é o ESG, né? Que é governança, o meio ambiente e social. Essas 3 palavras, elas começaram a ganhar muita força no segundo setor prioritariamente. Então, as grandes empresas do mundo, e eu não estou falando a nível de Brasil, o Brasil ele vai recebendo todo o aporte do mundo, porque hoje a gente no mundo globalizado, não tem como você ficar de fora das mudanças, entendeu? E como o Brasil é um país onde se fala muito das mudanças climáticas, né? É o grande país que concentra o maior volume de água potável, então as maiores florestas, e o Brasil a gente vê o apelo que é feito em cima do Brasil,
né? E nessa questão do meio ambiente. Então o mundo, ele criou, o mercado, ele criou esse ESG, que é a governança, meio ambiente e que é a sustentabilidade de fato, né? E o social, e isso facilitou muito o trabalho das organizações da sociedade civil. Porque as empresas agora, elas buscam parceiros. Aquela relação de dominação, aquela relação, né, de escravização, de escravidão, né, que tinha com o consumidor, começou a ser atenuada. Eles começaram a buscar atenuar essa relação através dessas siglas e através dessa prestação de serviço. Então você vê hoje instituições gigantescas, por exemplo, o shopping. Hoje, todos os shoppings, eles têm um compromisso com essa sigla. E não é apenas com a sigla, né? A gente fala sigla aqui, mas é o conteúdo da sigla. Todos hoje, em grandes empreendimentos, eles estão trabalhando e valorizando muito mais, e aí eu vou falar a minha área, que é o social. Então, hoje, em Nova Iguaçu, nós começamos com uma parceria com o Top Shopping, uma parceria muito distante, né? Muito leve, até a gente conseguir chegar na pandemia, que foi o grande impacto na sociedade, e isso em todas as esferas. Pois é. Entendeu? E aí nós conseguimos criar uma parceria com o Shopping Nova Iguaçu, que já veio com essa nova visão. No ano de 2020, que foi a pandemia, né? No ano seguinte, 2021, nós formalizamos essa parceria com o Shopping Nova Iguaçu, e nós já distribuímos em 2 anos 70 mil quilos de alimentos, 70 toneladas de alimentos, entendeu? Em mais de 15 mil famílias sendo alcançadas de forma indireta, 5 mil de forma direta. Então, tipo assim, você vê isso como um resultado desse novo momento da sustentabilidade no segundo setor, entendeu? Não sei se te respondi. Não, respondeu, mas acho que... respondeu, e eu tenho certeza que mais importante do que essa chancela da sustentabilidade é a credibilidade. Sim. Se você não tivesse credibilidade, isso não ia acontecer. Até porque você passa por um filtro. Não é só você chegar, se apresentar, eu sou bonitinho, eu tenho um trabalho. Não, você tem que ter documento. Entendeu? Bacana. Você tem que ser certificado para aquele fim. Ontem mesmo eu estava conversando com um parceiro que recebeu uma emenda parlamentar e foi negado. Aí tu fala, pô, como pode uma emenda do parlamentar ela ser negada, né, por conta do poder público numa organização social? Sim, porque ele não tem credibilidade para operar aquele recurso. Ele não mostrou condições para administrar aquele recurso em prol daquele objeto. Então isso é muito importante. Não é o fato de você ser um Instituto Meduca bonitinho, né, que tem uma organização, não. Se você não tiver as certificações, sejam elas a certificação do Conselho Municipal da Criança e Adolescente para quem trabalha com criança, certificação da comunidade terapêutica se você trabalha com ressocialização e reingresso, né, dessas pessoas que têm dificuldade com seus vícios, né, Então, tipo assim, se você não tem certificação do Ministério da Educação ou da Assistência Social, você é impedido de você trabalhar. Então, você, além dessa boa vontade, você tem que ter qualificação técnica. Entendeu? Bacana. Isso é importante também, Painho. A gente deixar claro aqui, nós temos um lado, né? Eu e você, nós temos um lado ideológico. A gente, assumidamente... tem um lado, tem uma ideologia a seguir, mas eu fico muito confortável de trazer um gestor de projeto do terceiro setor que eu conheço, passei não tantos anos quanto o Paim, mas passei a te acompanhar também há alguns anos. Eu sou armamentista e hoje eu tô entendendo um pouco desse estigma que o terceiro setor carrega, porque o nosso setor também armamentista, ele está carregando um estigma que não é predominante, não é majoritariamente dele. Então tem algumas pessoas que estão nos acusando de coisas que a gente não pratica. Então, bacana eu te dar espaço, porque eu vejo que você trabalha correto. Sim. Eu sei que você trabalha correto. A gente busca todo entendeu? Dia, então, assim... É importante a gente estar dando espaço aqui para
para as pessoas falarem e, como você diz sempre, Paim, desmistificar algumas coisas que algumas pessoas não entendem. Nada é por acaso, Muguê. De estar hoje um podcast um pouco mais estendido, um pouco mais duradouro, o nosso bate-papo. Nada é por acaso, porque é um tema maravilhoso falar sobre esses detalhes de fazer o bem à sociedade, projetos sociais, ONGs, ações sociais. Eu estou gostando muito, porque o que mexe muito comigo, eu sempre fui assim. Mesmo antes de conhecer o Sadraque, eu já fazia umas ações sociais como um palhaço. Eu visitava até hoje, né? Crianças com câncer, que eu construí. Bacana. Eu criei uma trupe de palhaço, que a gente visita orfanato, asilo. Até a TV Record já fez 3 reportagens com a gente. A gente foi num asilo que bateu 9,2. Isso foi o coluna do Léo Dias. Foi coluna do Léo Dias. A gente visitou um asilo com meu querido amigo Fábio Ramalho. Um abraço, meu irmãozão. Vem aqui, hein? Fábio Ramalho já falou que vai vir aqui bater um papo com a gente. Ele fez uma cobertura pela Record, a gente numa ONG, com a minha trupe de palhaço. Ultrapassou a audiência da Globo. Com a nossa matéria. Já gostei. Chupa, Globo. E foi lindo, cara, foi lindo, emocionante. A gente lá de palhacinho lá, cantando, louvando e visitando os velhinhos abandonados pelos próprios filhos, que geralmente acontece isso. Então, isso já mexe comigo, cara. Sim. Eu sou apaixonado por isso. Então, depois que eu conheci o Sadraque, potencializou mais isso dentro na... Tu me fez lembrar agora, desculpa te cortar, não. Uma das ações mais impactantes que nós realizamos juntos. Eu lembro, não sei se quem vai lembrar aqui, de um assassinato de um policial lá na Baixada Fluminense, que ele foi arrastado por um cavalo, por uma carroça, por um cavalo, no meio da comunidade. Ele entrou... Não sei se foi sem querer ou ele foi buscar alguém dentro da comunidade e, infelizmente, aconteceu esse fato. E aquilo chocou muito o Brasil naquele momento. Foi uma notícia, assim, muito chocante. E eu lembro que estava muito próximo da época, se eu não me engano, foi do Dia das Crianças. E nós temos umas ações pontuais. Nós temos um trabalho cotidiano que a gente atende quase 200 crianças, com várias atividades, né? Capoeira, jiu-jitsu, reforço escolar, alfabetização, atendimento psicológico, teatro. Mas a gente tem as ações pontuais, que nem agora. A gente está fazendo o período da Páscoa. Então a gente faz várias ações, levando chocolate, passada, né? Que é uma questão que a gente entende como descentralização de riqueza, né? A questão do brinquedo. Às vezes a gente faz questão do brinquedo não ser novo, do brinquedo ser usado. Por quê? Para aquela criança que já brincou bastante com aquele brinquedo, o pai estimule o seu filho, o seu sobrinho, o seu enteado, a que ele pegue aquele brinquedo e doe para uma organização, entendeu? Social. Para quê? Para que esse brinquedo, que é uma riqueza, como o chocolate é uma riqueza, como a gente trabalha muito, a roupa é uma riqueza. Qualquer doação, dependendo da sua ótica, é uma riqueza. As pessoas, infelizmente, têm esse conceito de vou doar o que não presta. Infelizmente, a gente ainda tem esse estigma, né? Volto a falar de um país subdesenvolvido, de dar o que resta, de dar o que não me falta. Gente, nós precisamos amar as pessoas com o mesmo amor que nós fomos amados. Então, a gente tem que dar o melhor que nós temos. Porém, eu desenvolvo muito essa questão da descentralização de riqueza. E aí, voltando a falar da nossa fala das ações pontuais, né? Então, se eu não me engano, foi na época da doação de brinquedos, da campanha que a gente tem, Criança Ama Brinquedo. E nós fomos fazer uma ação numa comunidade chamada Campo Belo, que fica atrás do Dom Bosco, que é a área onde nós atuamos hoje todos os dias. E aí, nós fizemos essa ação no meio da rua. No meio-dia. Tu lembra disso, Paim? Lembro. Foi uma das ações mais doidas que nós fizemos e aconteceu um problema lá e nós acabamos tendo que fazer na rua.
Meu irmão, a criançada com mangueira, tomando banho na rua. Meu irmão, e não era 10 crianças, não. Era criança centenas, pra caraca. centenas de crianças. Entendeu? Bacana. E eu sei que nessa história toda, o Paim com a animação, com os personagens, que a gente fazia um lance de impacto, de uma inclusão sociocultural mesmo. Isso aí. Entendeu? Não era aquela coisinha de ir lá entregar o brinquedo, virar as costas, meter o pé com medo de estar na comunidade, não. É você se fazer com que a criança seja pertencente àquilo ali, pô. É você também se sentir pertencente àquela comunidade. E as pessoas criarem uma identidade com você. E para isso, você não precisa ser o rico e o pobre. Você tem que saber que você é ser humano. Você tem que saber que você tem tanto direitos quanto deveres. E você tá no mesmo ambiente, na mistura. Porque o ser humano, ele tá aqui para se misturar, cara. Esse negócio de você querer viver da ostentação, que você querer viver nos prédios, nas coberturas, mano, vem pra terra. Como diz, né? Vem pra rua, pô. Pois é. Porque é na rua que acontecem as melhores coisas da vida, que são os relacionamentos. Entendeu? E aí nós estávamos lá, voltando pra nossa história. Eu vou quando eu falo que eu gosto de falar. Daqui a pouco eu vou falar mais também. E aí o que aconteceu? Chegou uma educadora e falou assim, você tá vendo aquele rapaz que tá com aquela criança no colo? Aí eu olhei assim, sim, tô vendo. Aquele rapaz que puxou o cavalo, que tava no cavalo puxando o policial. Cara, tu imagina a minha reação gerindo uma ação com dezenas de voluntários ali, pessoas que não são da comunidade, o Paim tá aqui de prova, entendeu? Que já estava ali, né, com um pouco de temor, porque as pessoas têm, e não tá errado não, tem que ter mesmo, tem que ter cuidado, porque é uma área de risco. Então, a gente tem um problema com voluntariado enorme, porque a pessoa tá no centro, para ela ir para uma área de risco é muito preocupante, porque a responsabilidade é sua, enquanto organização que tá recebendo essas pessoas. E aí, naquele momento, eu fiquei impactado, mas você não pode deixar transparecer, né? E aí, vamos, aquela coisa toda, eu acelerei pra gente acabar logo aquela ação. Por que você fica na expectativa aí que te atemoriza? Cara, você tá ali com uma pessoa que faz muito mal pra sociedade. Infelizmente, a gente tem que falar isso. E você corre um risco de repente, você entrar com a polícia, você entrar com outros tipos de marginais, entendeu? A caça daquela pessoa, e você tá ali vulnerável, entendeu? E quem tá vulnerável somos nós, pô. Que não estamos armados, né? Que não estamos preparados. Você falou de armamentismo, né? Então é uma parada, tipo assim, a gente não está preparado para aquilo ali. Mas resumindo, foi uma das ações mais impactantes que nós vivemos, né, País, juntos, né? Foi Só queria terminar meu raciocínio, mas isso aí foi marcante, sem dúvida. Como eu estava falando ali, que é muito importante, como eu já fazia isso, mas através de você, do Instituto Meduca, isso potencializou dentro de mim a motivação, a inspiração de fazer mais ações sociais. E eu tenho ciência que, através do Instituto Meduca, teve muito mais pessoas em Nova Iguaçu, outras partes do Rio de Janeiro, que se inspirou através das ações que são muito conhecidas. Não é à toa que você tem credibilidade. Você, quando eu falo você, é o Instituto Meduca, né? Sim. A prova disso foi semana passada, eu acho, que a gente fez a ação lá para as crianças. Cara, tu tem noção? A própria Marinha doou pra esse cara aí 200 ovos de chocolate. Olha, não, doou pra instituição. Mas olha o nível da credibilidade do Instituto Meduca. Então, eu tava lá, eu fui lá de palhaço, nós fizemos um negócio emocionante para as crianças. Depois teve a oração. Quase 200 crianças, né? Crianças assim, bem humildes, carentes, felizes, motivadas, chorando, se divertindo. E o Sadraque, como sempre, deixou a palavra lá de Deus, porque tudo é um conjunto. Não é só alimentar a barriga, tem que alimentar também o espírito. Corpo, alma e espírito, né? Então, e aí é muito importante, porque quando você falou da pandemia, frisou muito bem, tem pessoas que querem aparecer, faz uma coisa ali, o empresário vai distribuir umas cestas básicas para tirar foto, para postar, para ficar bem na fita, mas tem gente que faz isso a vida toda. Tem gente que aproveita alguns momentos para se mostrar uma coisa que nem sempre é, né? Mas como já tá no sangue isso, e muitas pessoas fazem isso. Tem pessoas que não publicam isso. É mais lindo ainda quem faz isso, como diz na Bíblia.
E tem pessoas que não divulgam e dá uma mão, né, sem ter que receber a outra mão. Então isso é perfeito. Inclusive, deixa até um recado aqui, ó. Para você que é empresário, para você que tem condições, tu não tem vergonha, não? De ter condições e não fazer uma doação para uma família carente? Você vai morrer, vai ficar tudo aí, meu irmão. A pessoa que é famosa, sou famoso, não posso ir numa comunidade porque vou sofrer assédio. Bota um figurino de personagem de teatro e esconde o rosto, faz uma maquiagem ali e vai fazer a doação, vai sentir a emoção de perto, vai sentir a alegria, vai viver aquela emoção que eu vivo junto com o Sadraque lá, de pegar, abraçar a criança no colo, de chorar junto. Isso é sensacional. Então não tem desculpa. O empresário, a pessoa bem de condições financeiras, o famoso, não tem desculpa. Isso é historinha. Escolhe uma instituição, faz uma triagem, separa o joio do trigo e faz uma doação para ajudar as pessoas. A gente que já é pobre faz isso, imagine que é rico, né? Por isso que a gente nunca vai conseguir ficar rico, né? Então, meu irmão, parabéns aí, Sadraque. Repito, sem demagogia. Há anos você faz isso. Há 15 anos, se eu não me engano, visita. E é o ano inteiro. Não é só épocas assim, não. O ano inteiro eu sei que você distribui. Porque muitas vezes eu tô contigo. Distribui cestas básicas, centenas, brinquedos, chocolate. E para famílias. Isso tá no Instagram. Depois você divulga aí o Instagram. Eu fico até nervoso. Não, a gente vai, não, a gente vai sério, colocar o que tem de gente por aí que conta a história e não faz nada. É um absurdo. Então eu deixei meu recado aí pra vocês e eu esqueci até o que eu tava falando sobre divulga depois as redes sociais do Instituto Meduca. Segue, galera, todo mundo segue o Instagram do Instituto Meduca, faz compartilhar e até fala do Gerando Falcões aí, que é teu patrocinador também. Fala um pouco disso aí. Tem que falar, tem que divulgar. Pai, você tocou num assunto muito interessante. As pessoas, elas têm muito preconceito do ponto de vista de você publicar ações, de você publicar as ações sociais, né? De você fazer o bem. As pessoas, como você falou, o que a mão direita faz, não sabe a mão esquerda, aquela coisa toda. Só que esse conceito, ele foi mudando muito. Por quê? Por conta da profissionalização do terceiro setor. Uma das maiores ou melhores formas de você prestar conta, tipo assim, você doa R$10. Eu vou falar R$10 porque foi o que nós pedimos agora para compra de caixa de bombom, ovo de Páscoa, essas coisas todas para Páscoa. R$10. Como que você se sente contemplado com uma prestação de contas de uma organização que te pediu R$10, que junto com a sua doação recebeu mais uma centena ou umas centenas? Como que ela presta conta para você e para mais centenas de pessoas? Através de quê? Da rede social. Então, hoje, você publicar uma foto, um vídeo, isso não é expor as pessoas. Uma forma de ata, de portfólio. Entendeu? Até porque nós trabalhamos tudo com sessão de uso de imagem. Nós nunca vamos pegar uma criança, uma pessoa que tem uma maior vulnerabilidade para expor a vergonha dela. Não. Nós fazemos isso para mostrar para as pessoas, primeiro, que nós fazemos aquilo que nós contratamos. Quando eu te peço e você aceita o convite, doa, eu tenho que te dar uma contrapartida. Isso. Entendeu? Então, às vezes a gente não consegue atender a todos de uma forma como a gente gostaria. Então a gente vai na rede social e a gente mostra isso para as pessoas. Primeiro, que são os parceiros. E segundo, para que isso motive outras pessoas. Não a envergonhar as pessoas, mas ajudá-las. Quando você vai numa casa que ela não tem saneamento público, que ela não tem telha, que nem nós fomos há um tempo agora atrás, que ela não tem cama para dormir, que ela dorme no estrado ali no chão, entendeu? Isso não é para envergonhar a pessoa, não. Isso é para mostrar a desigualdade que nós vivemos. Que nós dormimos numa cama de mola ensacada, a gente dorme num travesseiro de avestruz, né? De pena de avestruz, e tem gente, meu irmão, que tá encostando a cabeça no chão para dormir. E isso sensibiliza.
E isso é importante ser feito. Mas assim, a gente procura fazer isso de uma forma, né, muito suave, muito sutil, para que as pessoas se sintam parte daquilo, ou queiram ser parte também. Então assim, eu queria muito falar sobre isso, você fez essa deixa aí. E eu falei de profissionalização do terceiro setor. Depois fala das transformações das famílias que através do Instituto Meduca tem lá os cursos, as transformações de das atividades, que né? não é só, eu falei das atividades para as crianças, né? Para fomentar bem isso. E aí, hoje, com essa questão da profissionalização do terceiro setor, algumas organizações elas têm sobressaído nisso, que é a questão de qualificar os líderes sociais. Porque a maioria das ONGs, elas são criadas por pessoas que não têm formação, que não têm muito entendimento, né? Que têm uma educação formal muito baixa. Então, assim, existem hoje ONGs que se tornaram bem grandes, né? Principalmente na questão do impacto, que hoje ela fornece qualificação para líderes sociais, para líderes de projetos sociais. E a Gerando Falcões é uma dessas organizações que hoje trabalha na qualificação do terceiro setor. Semana passada nós tivemos em São Paulo um evento com quase 1.000 lideranças sociais do Brasil todo. Olha só. Bacana. Representando organizações da sociedade civil. Entendeu? Nesse evento, para você ver o nível de relevância, estiveram o governador de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul, assinando termo técnico de cooperação para revitalização de favelas nos seus estados. Pô, isso é muito bacana. E que, se isso de fato acontecer, que eu acredito que vai acontecer, pode virar política pública. Olha só, uma política pública vindo por uma parceria do primeiro, do segundo e do terceiro setor. Gente, isso é um sonho. É um sonho mesmo. É um sonho que precisa ser concretizado, precisa ser realizado. Utópico. E nós, quando eu falo nós, não tô falando do Meduca, não tô falando da gente, do Paim, do Fernando, do Sadraque, entendeu? Nós precisamos ser parte disso. E quando nós convidamos as pessoas para ser parte de um projeto social, não é para ir lá doar 10 reais, não, mano. É para você ir lá viver. Pra você ir lá e sentir. Pra você sentir arrepiar a pele. Entendeu? Pra uma criancinha abraçar tua perna lá toda melequenta e você falar, caraca, bicho, eu nasci pra isso, pô. É viciante. Entendeu? Eu não nasci pra estar aqui advogando pra milionário. Eu não nasci aqui pra estar construindo robô. Entendeu? Pra quê? Pra eu ficar mais milionário nas minhas costas, pô? Eu não nasci pra ficar numa loja em pé de 12 horas por dia, bicho, pra ganhar um salário, não, pô. Eu nasci pra transformar o mundo, pô. Eu nasci pra gerar impacto na sociedade. Eu nasci pra mudar a vida de pessoas, pô. Então é pra isso que nós nascemos. E o povo tem que entender isso, bicho. Que nós nascemos pra transformar o mundo, pô. Aplauso, pô. É sério, Show, pô? mano. Bacana. Eu passei a ter contato com a periferia lá de Nova Iguaçu em 2016. E por isso, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ser um cara aberto a diálogo, tá? As pessoas podem estar nos vendo agora e achando estranho um cara armamentista dialogando com um gestor de projeto de uma ONG que eles costumam bater tanto, mas eu conheço o teu trabalho e, além disso, eu tive contato com a minha cidade, com a periferia da minha cidade. Eu conheci a cidade de Nova Iguaçu toda. Eu tive a oportunidade de ajudar uma instituição também dos autistas, mandar um abraço aqui para toda a galera da APA Autismo. É muito bacana ter caminhado com vocês. Eles agora vão seguir outro caminho. Emanuele, pô, minha Emanuele, amiga, pô. A gente vai convidar a Emanuele para vir aqui para contar um pouco da história dela. Maravilhoso também. E que a gente precisa, né? E eu peguei o feeling. Eu peguei o sentimento. Então, eu não vou renunciar a nada do que eu acredito. Eu vou abrir diálogo para poder compartilhar um pouco das experiências que eu tive. Mas você é um cara do bem, você é mente aberta, você é parceiro, é tranquilo e só disso aqui já tá fazendo bem ao Brasil, só de podcast bacana. Aqui. Então você não é radical, né? Porque quando acha que a pessoa é armamentista, acha que é radical. Tem o estigma. É um posicionamento, gente. As pessoas elas têm que entender que o ser humano ele precisa se posicionar, pô.
E isso é um posicionamento. Você não vive aí dando tiro em ninguém, cara. Exatamente. Você não vive ostentando arma pra ninguém. Exatamente. Quem faz isso é uma outra caixa da sociedade. Então, assim, não é porque eu sou gestor de projeto social, que tô dentro de comunidade, que eu concordo com determinadas práticas. Pelo contrário, a gente tá lá pra combatê-las. Muito bacana. De uma forma discreta, de uma forma inteligente, entendeu? De uma forma que você não vai também se contrapor do ponto de vista, né, de contrapor de você não aceitar, é do ponto de vista de você não se meter, pô. Porque cada um vai responder por si e cada um vai ter de volta a prática dos seus atos. Então a gente tá dentro de comunidade, a gente, infelizmente, convive com essa triste realidade das comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Que é a questão da ostentação do tráfico de drogas, principalmente na questão armamentista. A gente sabe muito bem que existe um poder por trás de tudo isso aí, que não tem interesse de acabar com isso. E aí, você não é contra, com todo o respeito, eu espero que todos me entendam, você não é contra o traficante enquanto ser humano, você é contra um sistema que alimenta tudo isso. Isso é um sistema de corrupção que passa por político, que passa por governante. Você tá entendendo? E que morre lá no menino de 12 anos que tá com o radinho na mão. Que passa pelo garoto de 16 anos, meu irmão, que não sabe o que é responsabilidade, tá com um fuzil na mão. Então, tipo assim, ele, de certa forma, escolheu estar ali, né? Então ele assume uma responsabilidade e você vê que, infelizmente, os maiores números de mortandade na adolescência e na juventude está associada ao tráfico de drogas, e por isso que você é contra isso e você vai bater de frente a isso. Agora, eu não posso deixar de desrespeitar ou ir de encontro ou ser contra a um cara que é posicionado em relação ao armamentismo. Entendeu? Eu queria deixar essa minha posição aqui, né? Até porque tu já falou isso duas vezes. Eu acho bacana isso, de você tem que se posicionar, pô. Entendeu? Imagina, cara, eu que luto por transformação social, você a favor do menino de 16 anos com um fuzil na mão, cara. Exatamente. O cara que não sabe o que é querer trabalhar, meu irmão. O cara que não sabe o que é ter responsabilidade, pô. Entendeu? Só que a gente tem que ter meios pra gente ir lá, tirar aquele garoto e botar ele no caminho certo, pô. A gente tem que criar condições da gente dar emprego, pra gente dar educação. A gente tem que criar o que o poder público, que é o primeiro setor, ele deixa a desejar. E mais do que deixa a desejar, ele, infelizmente, com a aquiescência do poder público, todas essas práticas destrutivas da sociedade, elas continuam existindo e, infelizmente, não vai acabar da noite pro dia. Paim, considerações finais. Como é que você... Eu falei que ia Você vê passar isso daí? rápido. Quando o tema é bom, quando a conversa é boa, os convidados são edificantes, passa muito rápido. É muita conversa, muita história para contar. E isso é muito bom. Então eu tô feliz, foi show de bola. Tem que trazer até o Sadraque de novo aqui, né? Não, as portas estão abertas. Porque aí pra ele. Tem muito conteúdo. Cara, mandou bem, parabéns. Eu já sabia que você ia mandar bem. E isso ficou pro Brasil. Então, ó, família brasileira, curte o canal no YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha. Família brasileira, olha pra cá. Custa nada. Não, aqui, ó, deixar bem claro, ó. Isso aqui é um podcast que tem valores de família, que tem Deus, que tem assuntos polêmicos, mas sempre vai edificar o Brasil. Então, divulga aí pra galera, comenta aí embaixo nos vídeos, não custa nada ali, escreve o que você achou, porque é importante pra nós saber o seu comentário, o que você tá achando, entendeu? Dá sugestão de convidado aí, ó. Então é isso. Podcast 4 linhas, arrasando aí. Graças a essa figura aqui, Fernando Muguê, o mentor, idealizador. Graças a todos nós. E promete muito, podcast 4 linhas. Sadraque, olha só, eu tô muito feliz de ter trazido você aqui, tá? Eu tenho meus posicionamentos, a gente não vai concordar em tudo, nem eu com você, nem você comigo, nem o Paim com você, nem o Paim comigo, mas eu tô feliz porque essa é a missão nossa aqui, enquanto comunicadores, dar espaço para as pessoas colocarem a sua linha de raciocínio, exporem os seus trabalhos, colocarem a sua visão de mundo, né? Você colocou aqui hoje visão de mundo, sim, visão de país, visão de social.
Então, suas considerações finais, o que você achou? Tá satisfeito? Quer voltar de novo? As portas estão abertas aí pra você. Eu quero agradecer mais uma vez, né? Comecei agradecendo e quero concluir agradecendo, porque você se prepara para oportunidades. E oportunidades, muitas das vezes, são raras na vida. E estar aqui hoje é uma oportunidade. E eu agradeço primeiro a Deus pelo dom da vida, né? E agradeço a vocês pelo carisma, pelo carinho, pelo reconhecimento ao trabalho, né? Porque não é o Sadraque, é todo um grupo de pessoas que trabalham em prol da transformação social. Quero agradecer o podcast 4 Linhas, né? A todos que estão envolvidos aí nesse grande projeto de trazer pessoas que causam impacto na sociedade. Eu torço, desejo muito Obrigado. Sucesso pra vocês. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Como costumo sempre dizer, juntos podemos mais. Bacana. Bom, é nesse clima que a gente vai se despedindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha nos grupos e nos ajuda. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Calma, pai. Relaxa, pai. Relaxa. Tô dando uma dica pra ela ali. Relaxa. Fala, pessoal, começando mais um 4 Linhas Podcast. Hoje a gente vai falar do ser... Putz. Relaxa. Não, mas eu tô relaxado. Eu sei, pior que tu tá relaxado mesmo, mano. Pai, gestor de se projetos. preocupa com o teu... com a no tua começo parte. Porra, Porra, ele não tá se muito preocupa tenso, com os mano. outros, não. Caraca, olha pra mim, mano. Vai, vambora.